E vamos de assembleia ordinária. Você sabe como funciona? Vem comigo. Fala, nação bugrina, amigos torcedores do Guarani e amigos torcedores de outros clubes que nos acompanham, sejam muito bem-vindos a mais esse Notícias do Guarani, onde a gente vai abordar hoje um pouquinho sobre as assembleias e as reuniões, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso para você deixar um pouquinho mais claro como é que tudo isso funciona. Então, para começar, já deixa o seu like aqui em nosso vídeo, porque é muito importante. O seu like é muito importante para o nosso vídeo. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito e deixe sempre seu comentário, que eu sempre respondo aí com vocês. Muito bem? Teremos nessa próxima quinta-feira, dia 12 de dezembro, uma Assembleia Geral Ordinária que começa às 19 horas em primeira chamada. No dia 10 de dezembro, que foi ontem, tivemos uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Então acontece o seguinte, são duas coisas completamente diferentes. Vou explicar tudo aqui para vocês, esclarecendo ponto a ponto e em linguagem que todos possam entender. Começando então pela reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, a que aconteceu ontem. O Conselho Deliberativo, em caráter ordinário, se reunirá semestralmente e extraordinariamente sempre que for convocado pelo seu presidente. Então são duas questões. Ele é obrigado a se reunir de tempos em tempos, né? No caso, uma vez a cada 6 meses, 2 vezes por ano, e também pode ser convocado de forma extraordinária. Nesta reunião participam somente os conselheiros deliberativos. Poderiam ser enviadas ideias de pautas ou temas a serem debatidos até 4 dias antes da realização dessa reunião. Porém, vamos repetir que, presta atenção, somente os membros do Conselho Deliberativo podem participar, porque isso não é uma assembleia. E, inclusive, pode sim ter caráter privado apenas para os conselheiros, como está sendo essa que ocorreu ontem. Vamos ver como está prevista esta reunião. O edital de convocação saiu no site oficial do Guarani, né? Ficam convocados todos os conselheiros deliberativos do Guarani Futebol Clube em dia com a tesouraria para participarem da reunião extraordinária que será realizada presencialmente no Salão Social do Clube no dia 10 de dezembro de 2024, terça-feira, às 19 horas. Em chamada única, com duração máxima de 4 horas, com a seguinte ordem do dia. Presta atenção da ordem do dia do que eles discutiram ontem. Deliberação acerca do pedido de licença apresentado pelo senhor presidente do Conselho de Administração, senhor André Marconato, e a discussão e deliberação acerca da proposta de alteração do Estatuto Social enviado pela presidência desde o Conselho do dia 5 de novembro de 2024. Então solicita-se aos senhores conselheiros que encaminhem por escrito até o dia 6 de dezembro próximo, que já passou, os pontos que gostariam que fossem debatidos e deliberados por intermédio do e-mail. Então tinha que passar até um determinado tempo alguma ideia de pauta que alguém quisesse discutir neste conselho, a fim de que a mesa disponha de tempo para a preparação da reunião. Diante da importância do assunto, a reunião será privativa para os membros do conselho, restando consignada que qualquer alteração do estatuto somente poderá ser efetivada após a aprovação do quadro associativo. Então, eles reuniram o conselho para discutir mudanças no estatuto, mas a mudança no estatuto pode ser proposta somente para a Assembleia. Então não é essa reunião aí que decide a mudança do estatuto. Então é nessa reunião aí que o Guarani vai se transformar em SAF? Não, claro que não. Só a Assembleia pode fazer isso. Vamos lá. Uma Assembleia ordinária. A gente falou aqui da reunião, agora vamos falar da Assembleia. Ela é uma reunião anual, a ordinária, que é por ordem, obrigatória, que tem como objetivo deliberar sobre assuntos importantes de uma empresa ou até de um condomínio. É obrigado a fazer.
A Assembleia Geral Ordinária é uma reunião anual de acionistas que tem como objetivo examinar, discutir e votar demonstrações financeiras, deliberar sobre a destinação do lucro líquido e eleger administradores. É uma reunião obrigatória e não pode ser dispensada pelo Estatuto da Sociedade ou pelos acionistas. A diferença entre uma assembleia ordinária e uma extraordinária é a obrigatoriedade e o assunto a ser tratado. Resumindo, uma assembleia ordinária, ela trata de assuntos ordinários, da ordem especificada, né? Então não dá para tentar colocar outras pautas como solicitar renúncia de alguém ou outras coisas aí que eu ouvi dizer, meu Deus. Ufa, não dá. Então nessa reunião ordinária não dá para colocar pauta, ela é para discutir pontos específicos que já não dá mais tempo de modificar, né? Vamos ao edital de convocação para a gente saber melhor do que vai se tratar. Guarani Futebol Clube, aí tá o CNPJ, ficam convocados todos os sócios proprietários do Guarani Futebol Clube, titulares há mais de um ano, maiores de 18 anos, quites com os cofres sociais e em pleno gozo de seus direitos estatutários a tomarem parte da Assembleia Geral Ordinária, agendada para o dia 12 de dezembro de 2024, quinta-feira, às 19 horas, em primeira chamada, se presentes 2/3 dos associados. Ou às 19h30, em segunda chamada, com qualquer número de associados. Então, por exemplo, se a primeira chamada já tiver os 2/3, já começa, né? A Assembleia terá a duração máxima de 4 horas e tratará especificamente dos seguintes temas: esclarecimento pelo Conselho de Administração, CEO e Superintendência de Futebol acerca da campanha do Campeonato Brasileiro da Série B de 2024, bem assim como informações sobre o planejamento do Campeonato Paulista de 2025, em cumprimento do disposto artigo 44, 1D do Estatuto Social. Então isso daí já ia acontecer, isso aí já está marcado desde o começo do ano que essa reunião, como ela é ordinária, ela já ia acontecer para discutir esses temas, sendo mesmo se o time tivesse subido ou não tivesse caído, isso aí já iria acontecer. Então não é nada de absurdo. E, dado o assunto proposto, convoca-se a participação dos membros do Conselho de Administração do Superintendente de Futebol, Sr. Danilo Aparecido da Silva, e Executivo de Futebol, Sr. Rodrigo Pastana Jorqueira. Por que eles serão convocados? Porque eles são envolvidos em tudo que aconteceu aí durante esse ano, né? No caso, foi um rebaixamento, mas poderia não ter sido, eles seriam convocados da mesma forma, porque eles estão à frente aí do departamento de futebol. A assembleia será realizada presencialmente no salão social do clube. Faculta-se o encaminhamento de questões pertinentes à assembleia ao endereço eletrônico até o dia 10 de dezembro de 2024, terça-feira. Então, qualquer assunto relacionado com esses que a gente tratou poderia ser proposto algum detalhe a mais nessa pauta. Então, a gente tem uma reunião de conselho que vai propor, né, que está sendo foi realizada ontem. Está tendo essa reunião de conselho que vai propor uma mudança no estatuto, mas esse tema não entra já nessa assembleia, terá que ser convocado uma assembleia extraordinária. Muito bem, espero que fique bem esclarecido. Então, quando a gente diz que faculta-se o encaminhamento de questões pertinentes à assembleia, é porque vai tratar de assuntos já pré-determinados, não pode fugir do assunto de pauta em questão. E por isso que a gente está falando. Eu já fui presidente de uma ONG, né? Um grupo escoteiro é uma ONG e ele é uma empresa. É uma empresa, tem que estar tudo declarado, tudo certinho, tem que fazer as assembleias. Tem diretor-presidente, vice-presidente, administrativo, financeiro, normal, é uma empresa normal. Então a gente está meio que acostumado aí a lidar com essas coisas, não é nenhuma novidade. Então, eu estou falando tudo isso porque me passaram algumas coisas, cartas de pedido de tema da Assembleia, ia ser levado para lá. Não é assim que funciona, gente. Não é enfiar uma carta lá, leva lá, lê. Não é assim que funciona. Tem um trâmite legal para que todas essas coisas aconteçam, tá?
E também tem que ser enviada pelos membros da Assembleia, né? Torcedor pode? Não. Só sócio do clube mesmo, sócio do clube. Então, o torcedor não tem essa participação nas assembleias e é assim que a lei funciona. A lei determina a lei estatutária. Muito bem? A gente concordando ou não, é assim que funciona. Espero ter sido claro. Qualquer coisa, ó, pergunta aí pra gente que a gente responde pra vocês. Deixa o seu like aqui, hein? Não esquece, é muito importante pra gente. Se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito e Campinas tem dono. Quem nasceu associação nunca, jamais será futebol clube. Avante, meu bugre, hoje e sempre Guarani. Vejo vocês aí numa próxima, eu tô aguardando mais novidades, né? Porque a gente só tem especulação e cada uma que falam que tá louco, cara. Se eu fosse atrás de especulação, o Barroca tinha sido o técnico do Guarani aí. Meu Deus, cada um. Mas é isso, assim que eu tiver novidades eu passo pra vocês. Não vou ficar de enrolação, não. Grande abraço, pessoal. Fui!